pessoal! Hoje vamos falar de um assunto muito importante no HTML, os formulários. Vamos lá? O formulário HTML é usado para coletar texto preenchido pelo usuário, que em geral será enviado a um servidor para processamento. Eles são como pontes na comunicação entre front-end e back-end. Formulários estão em toda parte. Aqui na tela temos dois exemplos. Deem uma olhada. Soa familiar? Pois é, mas então como funciona a criação de um formulário? A tag de abertura form marca o início de um formulário. Esse elemento é um container para diferentes tipos de entrada, tais como campos de texto, checkbox, radio buttons, botões de submissão, entre outros. Todos esses elementos deverão estar contidos no form para que seus conteúdos sejam enviados ao servidor. O trecho de código cria um formulário vazio. Para facilitar a visualização dos limites do nosso formulário, adicionei uma borda tracejada e um espaçamento interno ao mesmo, usando um CSS inline bem simples. Assim, quando adicionarmos os elementos, ficará bem claro o limite de cada um deles, ok? Elementos de formulário são responsáveis pelo envio de informações ao servidor, o qual processará a requisição, produzindo algum retorno ou salvando algum dado na base de dados, por exemplo. Há alguns elementos de formulário. A seguir, nós falaremos do elemento input, que pode ser apresentado de muitas maneiras, variando o seu atributo type. O atributo type, aliás, indica o tipo de entrada deste input. Vamos falar um pouco sobre os principais tipos. O tipo text define uma linha simples como elemento de entrada do texto. Ao declarar um elemento de formulário, é necessário atribuir um valor aos atributos name e id. O atributo name é usado pelas linguagens de back-end para associar o preenchimento do campo ao valor deste atributo, enquanto o atributo id é, na verdade, usado para referência das linguagens front-end. Essa é a aparência desse tipo de entrada. No exemplo, temos que nome é igual a João. Nome foi exatamente o valor que nós demos ao atributo name. Esse tipo de elemento é comumente acompanhado de uma descrição, o qual deve estar associado através do atributo for do elemento label. O atributo for é muito importante para usuários que utilizam leitores de tela, pois o leitor de tela lerá a descrição label quando o usuário focar no elemento input correspondente. Esse elemento também auxilia usuários que têm dificuldade, por exemplo, de clicar em regiões pequenas, comuns em elementos como radio buttons e checkboxes, os quais explicaremos daqui a pouquinho. O elemento radio button permite exibir um conjunto de escolhas onde apenas uma das opções poderá ser selecionada. Cada opção deverá ser acompanhada de um label, geralmente colocado após o rádio. Se o label estiver corretamente amarrado, ao clicá-lo, a opção será selecionada. Do contrário, o usuário precisará clicar exatamente naquela bolinha para escolher a opção desejada. É possível também deixar todas as opções desmarcadas ou atribuir uma escolha padrão. Nesse caso, basta adicionar o atributo checked. Assim, quando a página for carregada, essa opção estará marcada. No exemplo Cancún. O checkbox funciona exatamente como um radio button, exceto que o checkbox permite que 0 ou mais opções sejam selecionadas. O tipo submit exibe um botão que, ao ser clicado, envia uma requisição contendo os dados do formulário ao servidor web. Mais especificamente, os dados da requisição serão enviados a um manipulador de formulários, tipicamente um arquivo no servidor com um script de processamento para os dados de entrada, feita pelo programador. A referência a esse script é definido no atributo action do elemento form. Note que
Se o atributo name for omitido de algum campo, o valor deste campo em questão nem mesmo será enviado para o servidor para processamento. O button tem um efeito visual idêntico ao submit. No entanto, não submete por padrão um formulário ao ser clicado. Note, contudo, que é possível forçar a submissão de um formulário através de eventos JavaScript, o que pode ser conveniente se, por exemplo, for preciso fazer algum tipo de realização, averiguação de preenchimento antes de submeter o formulário. Temas relacionados ao JavaScript serão tratados na disciplina com o mesmo nome. O select é um elemento que oferece um conjunto de opções que são visíveis ao clicarmos na setinha aqui do lado direito do elemento. Por padrão, a primeira opção é adicionada, contudo, é possível oferecer uma opção pré-definida, assim como no nosso Radio Button, só que neste caso usamos o atributo selected. Não confunda com o nome tag, ok? A tag é select, o atributo que pré-define uma opção é selected. Por padrão, este elemento permite apenas uma escolha. Contudo, é possível definir a escolha de múltiplas opções, usando-se o atributo multiple. No código ao lado, temos as duas formas de implementação. Note que, para selecionar múltiplas opções no segundo select, é preciso manter a tecla Ctrl pressionada. Apesar de não ser uma tag de entrada de dados, o fieldSet é frequentemente utilizado em formulários. Ele produz um efeito em borda que divide uma opção de dados de modo a facilitar a visualização, agrupando elementos relacionados. Quando a tag legend é utilizada, é adicionada uma descrição à sua estrutura.